Boa noite, amigos, amigas. Com alegria enorme que nós nos encontramos aqui para estudar um pouquinho, para falar da nossa caminhada, para falar desse Pai de amor e bondade, para falar da oportunidade que temos a cada dia. Oportunidade ímpar. Muito interessante a gente ter essa percepção de que quando acordamos pela manhã, nosso Pai, o Cristo, nosso anjo da guarda, está conosco, torcendo para que a gente faça os ajustes necessários no nosso dia que começa. Temos todo dia oportunidades. E eu gosto de fazer esse exercício comigo. Antes de tirar o pezinho da cama, eu me pergunto, Senhor, o que queres que eu faça hoje? Pedir a Ele, perguntar a Ele. E isso me transforma em uma pessoa mais alerta para tudo que chega, para todo lugar que eu vou. Porque e se Ele tiver preparado alguma coisa para nós, para mim, naquele ambiente que eu estou indo, ou aquela pessoa que está vindo até a mim. A gente precisa ter essa percepção da presença divina em nossa vida. Ele não está ausente. Não é ele. Ele, obras, ele, filhos, ele, equipe, que está sempre presente no nosso dia a dia. E isso é muito gostoso porque a gente começa a sentir-se amparado. Porque uma das nossas grandes dificuldades na nossa caminhada é, muitas das vezes, achar que não tem ninguém cuidando da gente. Não é verdade? A gente se acha largado, solto demais. Mas não é assim a matemática divina. A matemática divina é trilhões de irmãos juntos. Juntinhos. A gente veio hoje falar de uma lição muito gostosa, agradecendo a espiritualidade dessa casa que nos acolhe, que nos propõe esse estudo, do livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo querido Hamed. E a lição é o Espiritismo. E a gente fica pensando sobre o Espiritismo, e a gente tem alguns flashes muito curiosos. Porque a gente acha que o Espiritismo é a tábua de salvação. A gente não acha isso? Sem o Espiritismo, muitos não conseguirão? A gente não acha isso? Nós que estamos aqui dentro, não achamos, fulano não conhece o Espiritismo, então ele está lascado, A gente não pensa assim? Está com mais dificuldade. Pois é. E aí a gente vai estudando e a gente vai entendendo que a dificuldade é muito particular. Porque vamos lembrar de um Santo Agostinho? Ele conheceu o Espiritismo? Não conheceu. Paulo conheceu o Espiritismo? Não conheceu. Irmã Dulce, Buda, Gandhi. A gente começa a perceber, mas peraí, para que veio esse ensinamento? Muitas das vezes, e o Chico tem uma lição maravilhosa que o Emmanuel fala, que nós já passamos por muitas culturas na nossa caminhada. Em muitas culturas. E nós, mesmo passando por esses saberes, ainda não conseguimos pegar. Porque, amigos e amigas, os conceitos espíritas são conceitos muito difíceis de uma mente que não tenha base entender. Não é verdade? A gente tenta falar de alguma coisa espírita, algum assunto, algum caso para alguém, a pessoa assim, está viajando a maionese. Não é verdade? Então, nós que conseguimos somar 1 mais 2, 2 mais 2, 2 mais 5,
a gente já consegue entender e a gente percebe que a proposta do Espiritismo é para alguns, não para todos ainda, ok? Não para todos ainda. E eu lembro de uma fala de Jesus lindíssima, que está lá no livro Boa Nova. A lição chama-se A Família Zebedeu, psicografia do Chico, ditado pelo Humberto de Campos, o irmão X. Nessa lição, Jesus está conversando com Zebedeu, o pai de João e de Tiago. E Jesus explica para ele como é que vai ser o reino dos céus. E Zebedeu fica muito animado, muito animado. Então vamos contar isso para todo mundo. Aí Jesus, calma e elegância, Zebedeu. Calma e elegância. Esse entendimento, essa boa nova, ela vai acontecer em cada coração. Não é para massa. É de coração a coração. Um a um. Então nós que estamos aqui, temos um trabalho bom, gostoso, para realizarmos em nosso coração, em nossa mente. E nossa atitude, as nossas ações vão acontecer igual Jesus falou. Um pouquinho de fermento leveda a massa toda. Então, o nosso trabalho é um trabalho de transformar o nosso coração. Coração é sentimento, não é isso? Através da razão, dos nossos pensamentos, nos transformar e essa nossa postura fazer com que o mundo melhore. Qual é o primeiro mundo que tem que melhorar? O meu. A minha casa mental, o jeito que eu penso, o meu mundo físico, os trilhões de células que eu carrego, não é? Mundo, eu carrego 10 trilhões de células, todos nós carregamos, é um mundo enorme. Então precisamos transformar esses mundos para que as pessoas percebam a transformação acontecendo. E tem uma coisa muito legal que eu gosto, e eu acho que já deve ter acontecido com vocês, de alguém chegar e perguntar assim, qual que é a sua religião? Aí você, né, eu fico assim meio pé atrás, né? Por que você está perguntando? Eu falei, não, qual que é a sua religião? Eu falei, eu não tenho religião. Não, eu sou cristão. É, cristão, mas da onde? Onde você vai? Né? Que a pessoa fica curiosa, né? O que você faz? Né? Eu falei, não, eu sou estudante da ciência espírita. Sabia! Sabia que você era espírita. Ou seja, sem que a gente conte, as pessoas percebem que nós já fizemos um movimento, nem que seja pequeno, e essas pessoas já começam a nos identificar como pessoas fora da multidão. Isso é muito legal. Isso é saboroso para nós. Percebemos que estamos, sim, fazendo um esforço danado, um esforço danado, para a gente fazer essa transformação dentro da gente. E a gente precisa cada vez mais intensificar. Por quê? Porque, como Jesus bem disse, nós precisamos estar atentos ao nosso futuro. Os ensinamentos dos espíritos superiores de Jesus sempre está focado na vida futura. Como que eu quero estar amanhã, sábado? E como eu quero estar daqui a 100 anos, 1000 anos, 10.000 anos? Porque a ciência espírita, ela traz para a gente esse formato de raciocínio, um planejamento a longo prazo. 2023, 2123, 3023, 10.023. Nós precisamos ter isso em mente. Eu não estou fazendo as coisas, não estou transformando, não estou pelejando, não estou fazendo todo esse movimento para sábado e domingo. Não.
todo esse movimento que nós estamos fazendo agora é para 10.023. Para lá a gente ser trigo, não mais joio. E a gente já entendeu que o plantio, o desenvolvimento dessa plantinha, que sou eu, espírito, ela se faz dia a dia. Regando, adubando, vigiando, nós conosco. Isso é muito gostoso de ver a vida e viver a vida dessa forma. É muito saboroso, gente. Porque a gente tira da mão do outro todos os poderes sobre a minha felicidade. Não está na mão de ninguém. E está tudo na nossa mão. E aí a gente se torna o piloto, o motorista da nossa vida. Como é que vai ser meu sábado? Como é que vai ser meu domingo? Vai ser de acordo com os caminhos que eu escolher trilhar. E sabemos que vai ter buraco no caminho. Vai. Mas com essa luz do Evangelho, esse farol da ciência espírita, a gente não vai cair tão facilmente nos buracos. Não é assim? A gente não vai cair tão facilmente. Eu brinco, né? A gente brinca conversando que todo dia a gente tem as nossas provas. Todo dia nós temos as nossas expiações, pequenininhas, grandonas, mas todo dia nós temos a nossa missão. A gente presta atenção muitas das vezes só nas provas e na expiação, mas a gente esquece da missão. Eu estou aqui para quê? Para fazer minha luz brilhar, para ser feliz, para curtir a vida. Mas não é a vida que acaba, é a vida que não tem fim. Aquela vida saborosa, aquela vida que a gente olha para o Cristo e Ele cuida das pessoas, Ele cura. Você fala assim, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero estar junto desse Cristo. Eu quero estar junto, eu quero fazer essas coisas. Eu quero ser luz, eu quero ser paz, eu quero ser misericordioso. Eu quero ser um cordeiro de Deus. Olha a nossa meta. E isso tudo é possível. Isso tudo é possível. E a gente tem na história inúmeros companheiros que vieram para nos dar essa referência. Eu não sei se vocês já viram falar num tal de Hermes Trismegistro. Ele foi o professor de Moisés no Egito. Ele traz para nós as primeiras raciocínios do Espiritismo. E o conhecimento dele era tão intrínseco, tão fechado, tão complexo, que hoje a gente usa os potes herméticos em casa. Pote hermético, né? Aquele que é fechadão, não entra nada. Pois é, vem de Hermes Trismegistro. Tão complexo, de tão fechado para isso. E hoje, todo esse conhecimento vem à tona com muito mais facilidade. Por quê? Porque o nosso raciocínio dá conta. Vocês já pensaram nisso? Tem cabeça que não entra. Não dá conta. E aí a gente entende quando Jesus é questionado por que falas por parábola. Jesus fala assim, é porque não dá condição de entender o que eu estou falando. Tem uma passagem linda, né? Que o Nicodemos, né, um doutor da lei, chega para Jesus e faz algumas perguntas. E Jesus vira para ele e fala assim, Nicodemos, eu estou te falando das coisas materiais, você está aí pirando. Imagina na hora que eu te falar das coisas celestiais. Jesus nem entra nesse assunto com Nicodemos. Por quê? Aquela mente, um doutor da lei, aquele que ensinava, não tinha capacidade de entender isso. Por isso, da nossa felicidade. Por isso que nós precisamos nos ver como pessoas muito em condições
de realizar trabalhos grandiosos conosco e com as pessoas que nos rodeiam. Porque a gente já começou a pegar no tranco. Né? A gente já começou. Então a gente pode. E se a gente pode, o que a gente tem que fazer? Realizar. Realizar. Eu acho isso sensacional. Não nos limitar mais a coitadinhos, a não dou conta, a tá difícil. Vamos tirar isso do nosso vocabulário. Eu posso sim acordar de manhã e ter um dia maravilhoso. E eu vou fazer isso porque está tudo nas minhas mãos. Aí eu vou ter dificuldade? Vou, mas eu tenho capacidade de vencer a todas. A todas. Todos nós temos capacidade de vencer. Eu acho que isso é o must, né? A cereja do bolo que a ciência espírita traz para nós. Ela nos empodera no sentido de desencarnarmos muito bem. Desencarnarmos muito bem. Por isso que a gente tem que perseverar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, sábado, sem aliviar. A gente tem que pegar e tem que impulsionar e tem que se dedicar e tem que fazer mais. Porque a gente já entendeu que é assim que se desencarna bem. Consegue entender essa proposta? Se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu vou desencarnar bem. Na hora que eu desencarnar bem, eu vou ficar muito feliz comigo. Não é assim? Eu vou ficar satisfeito com as pelejas, com o dia a dia. Vou ficar satisfeito. Dizer não para aquilo que pode não ser bom. Dizer não com consciência, lucidez. Porque muitas das vezes a gente esquece disso. Nós não somos mais boi de boiada. Nós não fazemos mais parte de multidão, gente. Nós não somos mais esse tipo de pessoa que é convidado para uma coisa não boa e a gente simplesmente topa. Por quê? Porque fulano vai, porque Beltrano vai, porque o artista tal disse isso. Porque fulano usa isso, porque... Mas peraí. Nós já somos convidados e temos condições, que é o mais legal, né? Você ser convidado e não ter condição é uma coisa, mas nós já somos convidados por Jesus a ter atitudes santificadas. Santificadas. Né? Coloquei pilha em todo mundo? Tomara que tenha colocado, porque isso é o Espiritismo, isso é o Evangelho. Acordar para essas coisas sensacionais. Então vamos na nossa lição, chamada O Espiritismo. E o nosso querido Hamed pega um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, item 5. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo trata do meu reino não é deste mundo. Jesus falando que meu reino não é deste mundo. Não, perdão, não é o capítulo 1. É não vim destruir a lei, desculpa. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo é não vim destruir a lei. E ele pega um trechinho, Hamed, que diz assim: o Espiritismo é a nova ciência. Abre aspas. Ciência. Né? Ciência. O Espiritismo não é uma religião. É uma ciência. Isso também, muitas das vezes, é um divisor de águas. Uma ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Nossas relações com o mundo espiritual, suas relações com o mundo corporal. Ele, o Espiritismo, nos mostra não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantes ativas da natureza. As leis de Deus, elas são iguais aqui e na outra galáxia, no outro planeta. As leis de Deus, elas são exatamente iguais. Em todos os lugares funciona da mesma forma. Ela é para o diretor da prisão e para o presidiário, não é? Os dois não precisam respirar? Os dois não precisam comer? Os dois não precisam beber?
As leis de Deus é igualzinho. O sol só beneficia um? Não, ele beneficia todos. Né? E é muito interessante, gente, porque a gente vai estudando Jesus, a gente vai estudando Cristo, e a gente já entendeu que não existe religião quando estamos desencarnados. Existem religiosos, mas religião não existe, não. Existem religiosos, mas não existe religião para o Cristo. Existem regras de vida. Qual é a regra de vida do Cristo? Amar. Isso não é uma religião. Não precisa ser uma religião. É uma ciência. Como que eu faço para amar aquele que eu tenho dificuldade de conviver? É uma ciência, né? Mas assim, como é que eu vou fazer para amar essa pessoa que me é tão difícil de me relacionar? Eu preciso de novas formas de realizar isso. Isso é uma ciência. Né? E aí o Hamed vai comentar para nós dizendo assim: uma visão sobre a vida maior renasce no século XIX, na França. Verdadeiro ato heróico fez o notável professor Allan Kardec ao trazer toda uma ideia sobre espiritualidade para o velho mundo, até então adormecido pelas doutrinas materialistas e lucrativas vigentes na época. Então aqui ele já dá uma cutucadinha, né? Cutucadinha. Porque muitos, e a gente precisa abrir o olho, se não éramos nós, né? Precisa lembrar, será que não era eu que estava reencarnado lá no século XIX? Né? Então aqui ele fala, será que nós não utilizamos de recursos da religião, das doutrinas da época para vivermos? E ele chama atenção para outro fato, a chegada na França das comunicações espirituais. E a gente estudando, a gente já descobriu que uma das primeiras manifestações nesse núcleo aconteceu nos Estados Unidos. Primeiras manifestações. Hydesville. As primeiras manifestações. E depois ela vai para a Europa. Amigos e amigas, todos esses países, se procurarmos na internet, nós vamos ver os jornais da época noticiando os fatos. Era assunto de jornal. Se tivesse rede social naquela época, seria mais acessado, com o maior número de seguidores. Era essas manifestações dos espíritos. Quem é que manifestava? Era o professor Allan Kardec? Não. Eram os espíritos que vinham trazer novos conhecimentos, porque estava começando a Revolução Industrial. Ou seja, aquela população tinha condições de absorver um novo conhecimento. Lembrando que a ciência espírita sempre existiu. O mundo espiritual sempre existiu. Amigos e amigas, não tem, a gente costuma ouvir muito, né? Quando eu for para o plano espiritual, a gente não escuta isso falar? Pois é, nós estamos. Não tem lá, não. Nós estamos no plano espiritual. Nós não estamos aqui rodeados de espíritos. O universo é o plano espiritual. Não tem lá. O tem é a nossa condição, estar na carne e estar fora da carne. Eu estou na carne no mundo espiritual. Eu estou fora da carne no mundo espiritual. Então, nós estamos no mundo espiritual, sentindo, sendo conduzido pelos benfeitores e pelos não benfeitores, que também nos dirigem de acordo com nossa intenção, os nossos desejos. Muito legal a gente fazer essas considerações. Continua Hamed dizendo: o Estado e as classes sociais dominadoras transformavam os interesses de alguns em necessidades de todos. Gente, aqui ele dá outra cutucadinha.
Dominadores. Existem dominadores? Influenciadores? Existem influenciadores? Hoje nós estamos lotados, né? As redes sociais não têm os influenciadores? Buscando likes? Para quê? Se promover e promover algum produto. No intuito de quê? De nos transformarmos em consumidores. Atenção! Muita atenção! Porque a ideia do materialismo é ter alguém que consuma os seus produtos. A ideia do espiritualismo, do espiritismo, é combater essa ideia de que eu só sou feliz se estiver consumindo alguma coisa. Jesus veio quebrar isso. Ele não dependeu do consumo. Mas nós ainda acreditamos em demasia que se eu não possuir, eu não posso viver. E com essa ideia, julgamos por terra a nossa certeza em Deus. Não é verdade? Se eu dependo de alguma coisa material para viver, e aí é a vida espiritual, eu estou enganado. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma psicografia muito interessante que fala que uma senhora, ela comprou algumas missas para ela ir para o reino dos céus. E ela chega lá e ela não vai para o reino do céu, ela fica brava. Mas eu paguei as missas, mas o dinheiro da terra só compra a missa aqui, né? Lá não, né? Olha que interessante isso. Nós nos fiamos muito nas coisas materiais. Nós temos um problema seríssimo com a matéria. Gente, nós achamos que nós somos esse corpo. Sabiam disso? A gente acha que nós somos carne. A gente ainda se vê necessitado das coisas carnais. E Jesus veio mostrar isso tudo. Olhemos uma Madre Teresa, um Gandhi, um Buda. Olhemos um Divaldo, que adotou 600 crianças. Para cuidar de 600 crianças dentro da nossa raciocínio, tinha que ser um bilionário, não é? Não é assim? Tinha que ser uma pessoa bilionária para cuidar de 600 crianças. E aí a gente percebe que tudo vai se transformando. Porque hoje a gente olha para um Bill Gates e a sua ex-esposa, Melinda Gates, doando bilhões do seu dinheiro para os nossos irmãos africanos. Bilhões. Bilhões. Então a gente começa a entender esse processo de utilizar os recursos amoedados para ajudar aqueles que não têm o mesmo recurso que a gente. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é assim a recomendação de Jesus? Quando a gente pensa na moeda, no dinheiro? E o Arhamed continua dizendo: para assegurar privilégios e poder, usavam dos instrumentos possíveis, os dominadores, desde as religiões, porque, gente, quem quer ter o poder, ele usa todos os recursos. A criança, para ela controlar a mamãe e o papai, ela tenta o choro, ela tenta a pirraça, não é? Ela tenta falar, eu não vou comer, aí eu não vou estudar, não é assim? Não vai tentando tudo para poder convencer o pai e a mãe daquilo que você deseja? Os dominadores usam os instrumentos possíveis, desde as religiões, os meios de comunicações e até a escola, como difusão de crenças e valores que lhes garantissem a ordem social e seus ideais como verdades de todos. Ordens sociais aqui, gente, dentro de uma visão
humana e equivocada. Humana e equivocada. E a gente muitas das vezes acha que isso é a ordem. Lembremos que as leis humanas são transformáveis, não é verdade? E todas as leis humanas um dia terão que se coincidir com a lei divina. Esse é o trabalho maravilhoso dos advogados. As jurisprudências, as leis estão mudando para atender, se aproximar das leis divinas. Isso terá que acontecer. Para quê? Para o nosso bem. Para o nosso bem. E continua o benfeitor dizendo: a religião, como instituição sagrada, se convertia em instrumento e, ao mesmo tempo, vítima do processo. Então, aqueles que estavam à frente das religiões utilizavam-se o tempo todo disso para oprimir, controlar, manipular. Os sacerdotes eram os donos das almas há séculos. E os destinos das criaturas estavam circunscritos às decisões eclesiásticas, que detinham o cetro divino da absolvição ou da condenação. Olha só que coisa e raciocínio mais equivocado. Um padre, um pastor, decidindo o seu futuro quando você desencarnar. Lembremos que hoje era uma sugestão válida para aquele povo. Hoje é uma sugestão válida para o povo de hoje que ainda não consegue raciocinar além. Tem muitos que vendem tudo e entregam na igreja. A gente sabe disso. Por orientação de um irmão que ainda quer decidir sobre a vida alheia. Faça isso que você alcançará o reino de Deus. Não é assim? A proposta? E isso acontece. Mas como olhar isso com o nosso conhecimento espírita? Com o coração, com a mente, entendendo que ele ainda só conseguiu abarcar esse raciocínio. Esse raciocínio. E aí a gente tem que ter misericórdia, o entendimento, para esse momento que esses irmãos trabalham. Nada de recriminar, muito pelo contrário, né? Oremos por eles também, para que os conhecimentos cheguem até. E aí o benfeitor continua dizendo: esses dominadores, sacerdotes, acreditava-se que as consciências não tinham estrutura, de fato, para fazer avaliações sobre o certo e o errado. Eles queriam controlar, porque falaram assim: não, tadinho, ele não sabe para onde vai. Por isso eram manipuladas por crenças autoritárias e arbitrárias, ditadas por homens intransigentes e fanáticos. Isso ainda não acabou não, viu, gente? Existem muitos reencarnados entre nós da mesma forma. A missão imposta às escolas e às universidades era a de contribuir para a difusão, consolidação de ideologias criadas por esses grupos detentores da decisão, formando consciências submissas e servis, tementes a Deus, ao reino e ao Estado, e impondo-se com argumentos incompatíveis com a ordem divina, para atender a necessidades camufladas pelos herdeiros privilegiados e arrogantes de uma sociedade absolutista. Me lembrei aqui agora do filme Deus Não Está Morto. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Recomendo, né? É um aluno que vai para uma faculdade e o professor de filosofia dele quer que todo mundo escreva uma carta falando que Deus está morto. E ele decide fazer diferente. E os argumentos, tanto de um quanto de outro, são boas. São boas. Porque cada um tem o seu saber. Né? Recomendo, tem o 1, o 2 e o 3, tá, gente? Depois vocês procuram, é muito legal o filme. O eminente educador Rivaio, diz Hamed, homem de uma religiosidade missionária, traz à França, em meio ao positivismo de Auguste Comte, a ideia imortalista do espiritismo. Vamos aqui lembrar também dos eminentes espíritos superiores que trouxeram
para o nosso querido professor Rivaio essas informações. Quem são os espíritos superiores que ditam o livro dos espíritos e corrigem a obra? Primeiro coordenador dessa obra maravilhosa, João Evangelista. Assessorado, acompanhado de quem? Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís. A turma, né? Os grandes cabeças da igreja. Mas o Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Swedenborg, etc, etc. Esse é o corpo diretivo que auxiliou, que auxilia até hoje o Espiritismo no mundo. Tá bom, gente? Junto com o nosso querido professor. E ele continua dizendo, apesar de a crença na reencarnação ter sido banida do movimento religioso pelos concílios ecumênicos da antiguidade, Kardec a apresenta ao mundo sob a supervisão dos espíritos superiores, esse que eu citei, estabelecendo assim novos rumos à sociedade, presa a conceitos de superioridade, de nascimento e graças especiais entre os escolhidos. Aqui a gente precisa abrir outro parênteses também. O mundo não se constitui somente do Ocidente. Já pensaram nisso? O mundo não se constitui somente do Ocidente. Tem o Oriente. Culturas muito mais antigas do que as ocidentais. A reencarnação, não sei se vocês sabem disso, mas ela é aceita por 1/3 da humanidade. Sabiam disso? 1/3 da humanidade é reencarnacionista. Porque se coloca nessa conta o Ocidente e o Oriente. Quando se analisa somente o Ocidente, a reencarnação perde campo. Mas quando se olha os dois lados do planeta, há essa constatação que 1/3 da humanidade acredita na reencarnação. Então aqui o Hamed fala do banimento da reencarnação junto ao Ocidente. Lembrando que os judeus acreditavam na volta do Espírito. É tanto que perguntam para Jesus sobre Elias. E Jesus fala que Elias já tinha voltado, como João o Batista. Mas nós, eles na época não o reconheceram. Então, a gente percebe que existia sim um interesse em não ter essa visão da reencarnação. Por quê? Porque quando a gente acredita na reencarnação, a gente não deposita todas as nossas crenças e convicções no materialismo. Raciocínio lógico, né? Se eu acredito na reencarnação, se eu fui mal aqui, depois eu vou ter que voltar com essa maldade, cadê o capitalismo? Ele não ganha força. Agora, se eu tirar ele da história e achar que tudo só acontece aqui, o capitalismo ganha corpo, ganha força. E é isso que a gente tem visto. Os filhos na escola, não se trata mais das questões espirituais, morais. Cada vez mais está se retirando o raciocínio das crianças. Estão sendo transformados em técnicos, excelentes médicos. Mas nós esquecemos que, para se tornar um médico, onde foi que nasceu a medicina? Os amigos lembram onde foi que nasceu a medicina? Mais para trás. Mais para trás. Mais para trás. A medicina começa onde? Nas tribos, com os xamãs, com as curandeiras, onde elas tinham o compromisso de manter os membros da tribo sãos. Não era esse o papel
da curandeira, do feiticeiro, do xamã? Não era esse o papel dele? A medicina brota aí. E nós sabemos, né, pelos filmes e tudo, que para descobrir qual erva, qual tipo de chá, qual tipo de atitude que esse membro da tribo deveria se tratar, aquele xamã, aquele curandeiro, ele tomava alguns produtos e ficava em êxtase, entrava em contato com os amigos superiores, não é assim? Com as entidades, e as entidades davam a indicação da medicação. A medicina que hoje nós conhecemos, em um dado momento, ela escolheu dar a César o que é de César. Ela largou, deixou a questão espiritual de lado. Mas não vamos esquecer que a verdadeira medicina está nas plantas, na água, na mente. Os remédios que tomamos, eles vêm de qual estudo? Sobre alguma planta, sobre algum mineral, sobre algum vegetal. E os feiticeiros, xamãs, pai de santo, mãe de santo, é assim? Eles, né? Os benzedeiras, não é? Olha só da onde. E aí você vai falar isso para o médico, você vê que a origem da profissão dele é de um curandeiro, peraí. Mas existem interesses nisso. E aí continua o Hamed dizendo: os preconceitos de classe social, cor e sexo caem por terra, já que pela roda das reencarnações sucessivas poderemos habitar os mais diferentes corpos e pertencer às mais diversas castas da sociedade. A família patriarcal e possessiva já não tem razão de ser, e a servidão da mulher toma conotação de crença despótica e machista. Então, quando olhamos espiritualmente para o momento de hoje, nós vemos que existem ações muito mais ligadas a um controle do que no auxílio ao ser. Volto a dizer, querem mais consumidores do que pessoas sãs. Por que que a homeopatia é tão pouco difundida e trabalhada? Porque não ganha-se com ela. A indústria ainda não descobriu uma forma de fazer dinheiro com isso. Se eu posso plantar em casa e tomar o chá em casa, cadê a indústria? Vai ganhar o quê? Aí a gente entende por que que a homeopatia tem muito pouco espaço nas nossas ações. E continua o Hamed dizendo: faz-se então uma verdadeira revolução às encarnações nos costumes medievais que ainda vigoravam na época, a qual encontra consideração por parte de alguns pela lógica e discernimento da vida como um todo, e oposição sistemática por parte de outros, pelo grau de imaturidade psicológica deles e por mexer em valores íntimos de convencionalismo e superstições arraigadas em suas consciências através dos tempos. Amigos e amigas, como é gostoso a gente ter conhecimento. Como é saboroso a gente saber que não é mais daquela forma e que as coisas são possíveis ser realizadas muito mais tranquilamente. Muito mais tranquilamente. O nosso sucesso não está atrelado ao materialismo. O nosso sucesso está atrelado à nossa conduta, ao nosso pensar, ao nosso agir. Continua o Hamed dizendo: o Espiritismo fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem e a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Vou repetir. O Espiritismo fez renascer
já tinha nascido, né? Mas ele fez renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem. Qual é a nossa verdadeira natureza? Somos espíritos imortais. Somos espíritos imortais. Precisamos lembrar disso todo dia de manhã. Todo dia de manhã, eu sou imortal. E tudo que há no universo foi criado para a minha felicidade. Além dessa verdadeira natureza do homem, a percepção de que o nosso destino é fruto de nossas escolhas. Eu quero ficar doente, eu posso. Eu quero ficar são, eu posso. Eu preciso escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. E não tem ninguém que me obrigue. É uma escolha pessoal. A gente escolhe estar doente no ano 10.023, 5.023, 1.023, sábado ou domingo. A gente escolhe. Ou então a gente escolhe estar são. Vai dar trabalho? Mas tudo dá trabalho. Respirar dá trabalho. Pentear o cabelo dá trabalho. Andar dá trabalho. Por que eu não posso ter o trabalho de estar bem? Mas dá mais trabalho, porque para eu estar bem, eu preciso analisar as minhas atitudes, os meus quereres. O que eu quero? E aí, muitas das vezes, a gente vai pelo imediatismo. Imediatismo. E o imediatismo não é bom para o espírito imortal. As coisas urgentes não são boas para o espírito mortal. Tudo necessita ser plantado, ser cultivado, ser analisado, aguardar o tempo para que dê flores, para que dê frutos. O imediatismo não é bom para o espírito imortal. Imortalidade da alma e vida sucessiva são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. Imortalidade da alma e vidas sucessivas. É muito interessante, amigos, que eu tenho uma irmã que ela é pastora evangélica. E aí, de vez em quando, eu mando uns textos para ela e tudo, né? E aí ela manda o áudio para mim assim, não, mas é muito legal. Eu não concordo com tudo, não. Eu falei assim, eu mando com o propósito de você já começar a se acostumar com uma nova visão, com novos pontos de vista. E foi muito interessante que teve uma vez que eu fui visitá-la e eu me prometi que eu não ia falar de espiritismo com ela, nem com eles lá na casa deles. Eu ia ser uma visita, um irmão visitando a irmã e, né, a família dela. E aí teve um momento lá que ela é muito ativa, né, na igreja e tudo, e teve um encontro na casa dela das senhoras. E aí eu fui passar pela sala, né, cumprimentei elas e tudo, né, aí uma delas virou para mim e falou assim, ele também é pastor? Ele também é evangélico? Aí ela, não, ele é espírita. Ai, meu Deus do céu, vamos fazer oração para ele, né, porque, né, aí a minha irmã, não precisa fazer não. Porque ele é espírita. Eu falei, não, mas é um espírita diferente. Aí eu falei, opa, ganhei o dia, né? Porque o pensar junto com o pensar dela já coincide em algumas coisas. E a gente precisa aprender a respeitar o raciocínio alheio. Não dá para esperar o outro, mas dá para me transformar. Eu consigo me transformar. Eu consigo conviver com a minha irmã, que é pastora, junto com o marido, que é pastor. Eu consigo ir na igreja deles e participar do louvor deles. Por que não? Eu consigo conviver com minha mãe e meu pai, que são católicos fervorosos, que me ajudaram muito, que me ensinaram muito, que me deram base para estar aqui hoje. Ótimo.
Eu consigo conviver com minha tia, que é testemunho de Jeová. Consigo. É possível. Por quê? Eles estão na posição deles. E eu preciso, com todo esse cabedal de conhecimento, não ter um olhar preconceituoso. Porque a exigência, gente, não é deles. A exigência é toda sobre o Telmo. Sobre a gente que conhece. Nós é que somos cobrados pelo Telmo. Mas você está lendo o Espiritismo, você sabe disso tudo, você sabe da evolução, você sabe... Por que você está esperando de fulano? Você não pode esperar. Agora, eu tenho que compreendê-los. Olha como é que a responsabilidade vira, né? A quem muito sabe, muito será cobrado. Gente, isso é natural. Então, quando eu sento para... Não, e tem uma coisa que é muito legal. Quando eu vou fazer alguns estudos, que é sobre o Velho Testamento, a quem é que vocês acham que eu recorro? A ela, a ele. São excelentes. Me dão cada dica do Velho Testamento que eu falei, não, eu não sabia disso. Não, você tem que ler isso. Aí ela empolga, né? E vai mandando aquele monte de texto. E eu fico muito feliz com isso. Que é a nossa forma de comunicar. E aí eu mando o áudio, né, da fala e tudo. Ela falou, você falou muita besteira, mas a parte do Velho Testamento você falou certo. Aí eu, então tá bom. Né? Então, a gente começa a ter uma relação mais de irmão, de compreensão. Isso é gostoso, porque a gente acha o caminho de acessar aquele coração e aquela mente que a gente tanto ama, né? Nossos familiares, a gente ama tanto, a gente não quer ficar distante. Aí quando você acha um viés, você fala, opa, deixa eu pegar isso aqui, que é muito legal. E aí continua o Hamed dizendo, a nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade. O nosso novo pensar, a nossa nova ideologia, estabelece por crença indispensável a fraternidade, como concepção de vida real a ser incorporada pelos indivíduos e grupos, à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. Gente, isso é sensacional. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. Mas não é educação de ser gentil, de deixar os outros passar na sua frente. Não, não é esse tipo de educação. Educação da alma. Educação para todos os povos. Olhar para a guerra da Rússia lá contra, esqueci o nome, Ucrânia, e respeitá-los. Respeitá-los. Educação. Por quê? O Telmo, a gente olhando para lá, uma barbaridade, não é? Mas e Jesus olhando? E Jesus olhando para lá? O que ele vai ver? Irmãos, ele vai ver irmãos no processo de ascensão. Ainda necessitam passar por essa prática. Ele olhando. Vamos elevar um pouquinho esse olhar? E Deus olhando. Essa parte gostosa. Deus olha e fala, olha lá meus meninos brincando de guerrinha. Os meus meninos. Né? Os meus meninos brincando de guerrinha. Vocês esqueceram que nós já fizemos isso? Já esquecemos? Gente, no shopping tem loja de tiro ao alvo. O que vocês acham que é isso? Quem é que vai lá? Não é? Quem que vai lá? Gente, olha só como é que as coisas são. Vocês sabiam que o traficante não usa droga? Vocês sabiam disso? Eles não usam droga, eles só vendem. Porque eles sabem que a droga faz mal. O usuário é que compra. Aquilo é um negócio dele. E ele precisa estar sóbrio para gerenciar. Olha que sensacional. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. Quando eu passo e vejo as pessoas, né, a gente passa aqui na Antônio Carlos, né, a gente tem o que a gente tem que fazer? Oração. Oração para todos aqueles nossos irmãos, que daqui a pouco vão estar melhor.
No ano 10.023, eles já não vão estar mais ali naquela condição. Nem nós. Vamos acreditar nesse futuro? Nessa certeza da providência divina? A gente precisa acreditar em Deus. A gente precisa acreditar que tudo passa, que tudo melhora. Olha a gente há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, cabecinha pequena, né? Olha a gente hoje, quantidade de coisa que a gente consegue mandar mensagem pelo WhatsApp, né? Tinha um tanto de gente que não conseguia. Hoje a gente já consegue, tudo na mão. Diga, Vinícius. As pessoas estão, tipo, condicionadas a ter. É igual bater palma para galinha, já começa a salivrar. Mas eu fico feliz porque tem diminuído. Eu ficaria muito preocupado se no shopping tivesse 20 lojas de tiro-all. Só tem uma. Só tem uma. E toda vez que eu passo na porta, eu faço uma prece. Eu preciso fazer uma prece. Eu preciso fazer um movimento de paz, de fraternidade. Isso é muito gostoso. A gente sempre trabalhando isso em nós. Essa educação respeitosa com todos que caminham conosco. E ele finaliza dizendo assim: a sobrevivência após a morte, a preexistência e a evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos, com ares de hegemonia. Porém, ao tempo certo, gente, olha como é que isso é lindo que Hamed faz. Porém, ao tempo certo, delas tomarão consciência. Sobrevivência da alma, preexistência, a evolução. Com o tempo, eles tomarão consciência, conforme afirma o apóstolo Paulo, quando escreve às igrejas da Galácia. Porque a seu tempo, tudo ceifaremos. Entendamos que o processo é de educação. Educação. Precisamos educar o nosso olhar, o nosso cheirar, o nosso mastigar, as nossas ações, para onde a gente caminha, nós precisamos nos educar nessas coisas. Para quê? Para trazermos para nós a paz que tanto buscamos no nosso caminhar. Muito obrigado pela atenção de vocês, que Jesus abençoe. Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar. Gratidão, Pai de amor e bondade, por mais uma sexta-feira, por mais esse tratamento aqui no Cantinho de Jesus. Que a gente seja cada vez mais ligado aos ensinamentos de Jesus. Que a gente comece cada vez mais a curtir Deus na nossa vida, a se dedicar ao bem, à paz e ao amor. Obrigado, Pai, pelos nossos familiares, que tanto nos proporciona as ações fraternas, o olhar carinhoso, as provas que conseguimos, sim, vencer. Gratidão, Pai, por esse planeta maravilhoso, por esse corpo que temos, pelos amigos que nos destes. Gratidão, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Beijo no coração de todos. Até daqui a 15 dias, tá? Renovando atitudes.